Bom dia, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Sábado, 22 de junho de 2024. Estamos já finalizando o mês. É muito rápido, é muito rápido. O tempo está passando rápido e nós temos somente o dia de hoje para plantar as nossas sementes, porque no dia de ontem as sementes já foram plantadas. E inevitavelmente vamos colher. Se foram coisas boas ou ruins, a colheita é inevitável. Então que no dia de hoje nós plantemos o que nós queremos colher. Que nós amemos, que nós perdoemos, que nós sejamos compreensíveis, que nós clamemos a Deus pela sabedoria dele, porque a nossa sabedoria não vale de nada. A sabedoria do Senhor é que precisa nos conduzir. Que clamemos pelo fruto do Espírito em nós, para que possamos lidar com as questões do dia a dia, com as pessoas, com todas as pessoas que convivemos, de uma forma sábia. Nós temos que clamar pela sabedoria do Senhor, pelo fruto do Espírito diariamente, constantemente. Porque em várias situações do nosso dia nós somos postos à prova. E temos que ser exemplo neste mundo, exemplo de Cristo, temos que ser cópia de Cristo. Então, na Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Entendeu? Então, às vezes nós sentimos raiva de alguma coisa, mas que seja algo que seja rapidamente substituído pela paciência. Que a gente, nesse momento, a gente clame ao Senhor que esteja conosco, para que a gente não peque, para que a gente não perca a nossa razão. Como é que fala? Para que a gente não perca as estribeiras. Nós, cristãos, não podemos nos agarrar naquelas questões de temperamento. Não tem sanguíneo, tem vários temperamentos que eu esqueci. Mas isso está na moda para justificar comportamentos ruins. Não podemos. Nós não podemos ser pavio curto, falar o que vem na nossa cabeça, não levar desaforo para casa. Isso não é de Deus, isso não é do Senhor. Na própria palavra de Deus, Jesus nos ensina, quando nós formos ofendidos, o que nós temos que fazer. Se alguém lhe der um tapa no rosto, vire a outra face. Entendeu? Não tem nada ali na Bíblia falando que você tem que responder na mesma moeda. Sabe como? Aquela lei lá que o Senhor passou para Moisés naquele tempo, olho por olho, dente por dente, perna por perna. Isso, o Senhor Jesus, ele aperfeiçoou isso, porque Jesus, ele é amor. Ele veio para trazer o amor para nós, para que nós possamos ser mansos e humildes, entende? Então, nós temos que ser diferentes em tudo. Falar na cara. Muitas vezes esse lance de falar na cara é uma tremenda falta de educação e respeito. A pessoa me ofendeu, eu falei assim, você não deve pagar com a mesma moeda. Principalmente se você for um cristão, que exemplo você e eu estamos dando se fizermos assim? Eu, por exemplo, o que eu faço? Acontece alguma coisa comigo que eu fico engasgada, eu engulo o quadrado e fico orando ao Senhor. E o Senhor, me ajude, que eu não tenha mágoa dessa pessoa. Me ajude, limpa o meu coração. E que o Senhor me conceda uma oportunidade para falar o que eu quero falar, mas que seja uma forma completamente vinda do Senhor. Irmãos, já aconteceu algumas vezes. E o Senhor me concedeu a oportunidade e eu falei de uma forma mansa e que surtiu o efeito que eu fiquei até sem reação. Porque às vezes nós não temos fé suficiente para acreditar que a pessoa que a gente está falando vai entender o que a gente quer. Mas ele vai entender sim, ela vai entender sim, se você estiver falando com a unção do Espírito Santo. Então, irmãos,
Nós precisamos ser sal e luz nesse mundo, sempre. E hoje nós vamos orar para Deus cuidar do nosso coração. É uma oração que precisa ser feita diariamente com os nossos pedidos. Nós temos que consagrar nossa vida ao Senhor. Nós temos que descansar no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor. O Senhor deve ser o alvo do nosso amor, mas em primeiro lugar, de fato, sabe? Não é a nossa família, não são os nossos filhos, não é o cônjuge, não é os seus pais. Entendeu? O nosso primeiro amor é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Sabe, quando você ama mais os seus filhos do que ao nosso Deus, os seus filhos são os seus deuses, os seus ídolos, sim. Se você ama mais os seus pais do que ao nosso Deus, eles são os seus ídolos, sabe? Às vezes a gente se perde achando que ídolos são só as imagens esculpidas. Não, não é. Entendeu? Às vezes, o ídolo de uma pessoa é o próprio corpo. Quando ela faz tudo pelo corpo, pela bela forma. A gente tem sim que cuidar do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo, sim. Mas a questão não é essa. A questão é quando a sua vida vive em função daquilo. E não pode, né? Nós temos que ter foco no Senhor e não nos distrairmos. Porque as distrações muitas vezes são vindas de coisas lícitas, sabe? Mas elas acabam nos levando ao pecado, ao distanciamento do Senhor. Então, assim, se você tem um tempo de tarde livre, quero me distrair. Aí você vai e maratona um seriado. Não reserva nenhum tempo para parar e meditar na palavra do Senhor. Conversar com Deus, a orar. Entendeu? Porque a gente passa uma tarde inteira com um amigo, com uma amiga, e a hora nem passa, a gente nem vê. Entendeu? O Senhor, Ele é nosso amigo, Ele precisa ser nosso amigo, a gente tem que ter uma comunhão com o Senhor, que quando a gente pare para conversar sobre Ele, quando a gente pare para conversar com Ele, estudar a palavra, o tempo passa e a gente nem veja. Esse é o tipo de relacionamento que Deus quer conosco. Nada contra você assistir seriado, eu assisto. Entendeu? Mas a questão é que você tem que ver se você dedicou um tempo para o Senhor naquele dia, um tempo de qualidade para Ele. Aí sim, vou assistir um seriado, beleza. Mas se você não dedicou um tempo de qualidade para o Senhor, não estudou a Bíblia, não fez nada, aí você vai se distrair, você vai ficar horas assistindo um seriado e não assistir com o Senhor, você vai ficar horas jogando um jogo no videogame e não vai ficar com o Senhor, sabe? Então a gente tem que ter isso na nossa mente, mas isso é diário, meus irmãos. Eu estou falando para você, mas eu falo primeiro para mim, tá? Eu tinha um joguinho no celular que depois eu fui ver. Eu ainda tenho ele no celular, é porque eu fiz um propósito de abstinência com o Senhor desse joguinho por vários dias. Então eu já estou quase 30 dias sem entrar nesse joguinho. Mas eu percebia que eu ficava fácil 2 horas jogando, fácil, entendeu? Então assim, aí eu ficava pensando assim, meu Deus, eu tenho que ficar mais tempo com o Senhor do que nesse joguinho, entendeu? Mais tempo, se eu ficar mais tempo com o Senhor, tudo bem, mas eu não posso ficar mais tempo no joguinho do que com o Senhor, não posso, né, irmãos? Então a gente tem que controlar que acontece quando a gente não busca o Senhor e quando a gente não tem comunhão com Deus. Se vocês sabem que o diabo anda ao nosso derredor como um leão, esperando uma brecha. Quando a gente não fortalece a nossa vida espiritual por conta das distrações, aí o que acontece? A gente acaba pecando. Tá bom, meus irmãos? Então vamos ter isso em mente e vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós te amamos, Senhor, nós te amamos tanto, Senhor, porque o Senhor é o autor da nossa vida, o Senhor é o dono de tudo, o Senhor conduz o nosso caminho. Senhor, assim como o povo de Israel que estava no deserto sendo conduzido por uma coluna de nuvem durante o dia
e por uma coluna de fogo durante a noite. Nós somos conduzidos por Ti, Senhor. Nós somos conduzidos por Ti. E, Senhor, nós não queremos nos distrair. Nós não queremos dar margem para Satanás entrar em nossas vidas e a gente pecar. Não queremos, Senhor, não queremos. Estamos aqui porque queremos consagrar nossa vida aos Teus pés. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos. Nós exaltamos o Teu santo nome, porque só Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ah, Senhor, aleluias, 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 aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor, que era, que é e que sempre há de ser. Ah, meu Pai, como Tu és lindo, como Tu és lindo, como é maravilhoso podermos apreciar a beleza da Tua santidade, Senhor, nas obras das Tuas mãos. É lindo sentir o vento no rosto, é maravilhoso ouvir e ver as ondas, ouvir o barulho das ondas, Senhor. É maravilhoso poder apreciar os pássaros voando. É tudo tão perfeito, Senhor, porque foi Tu que criastes. E ali está o Senhor está em nós. Quando nos olhamos no espelho, nós podemos enxergar o Senhor, porque somos a Tua imagem. Oh, Senhor, muito obrigada, Jesus, pelo sacrifício na cruz. Muito obrigada por termos nos amado quando éramos Teus inimigos, Senhor. Senhor, que jamais deixemos de olhar para a cruz, que jamais deixemos de olhar e verificar e ver como o que o Senhor fez por nós, que tenhamos uma vida que vale a pena, esse esforço todo, meu Pai, esse sacrifício todo que o Senhor fez por nós, porque não foi fácil. O Senhor não foi fácil, se sentiu dores, o Senhor foi humilhado. Sabe, eu fico imaginando assim, o Senhor fazendo isso tudo por amor a nós, e teve toda a sua jornada, e se submeteu a uma criação humana, de pais humanos, sabe? E teve coleguinhas, e deve ter tido no seu crescimento coleguinhas que implicaram, sabe? E o Senhor veio a essa terra e passou por todo esse processo, foi humilde, manso o tempo todo. Sabe, que a gente tenha o Senhor como exemplo, Jesus Cristo, para que possamos ter uma vida aqui da mesma forma, que a gente tenha um comportamento que Te honre, Senhor, um comportamento que Te louve. Ah, Senhor, consagramos nossas vidas aos Teus pés, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoe, Senhor, pecados de estimação que tenhamos, pecados que a gente nem percebe que é pecado, quando ficamos comentando sobre a vida de alguém, quando ficamos criticando de uma forma julgadora alguém, quando ficamos, ao invés de olhar com amor alguma coisa, nós sentimos raiva e ficamos ruminando aquele sentimento dentro de nós e não perdoamos. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoe, Senhor, que nós possamos liberar perdão para que possamos ser perdoados, que possamos, Senhor, andar retos diante de Ti, para que não haja impedimento para as nossas orações, das nossas respostas, Senhor, porque, Senhor, nós temos que ter o comportamento, nós temos que entender do Seu amor e do Seu juízo, meu Pai. Muitas vezes nós focamos nas promessas, nós focamos no que o Senhor disse que irá nos dar, porque na Tua palavra as Tuas promessas estão aqui. Mas nós esquecemos de olhar o ser, porque o Senhor vai nos abençoar se cumprirmos os Teus mandamentos, se observarmos os Teus estatutos. E muitas vezes nós queremos só as promessas, mas não cumprir os Teus estatutos. Senhor, que nós entendamos que muitas vezes as respostas de oração estão demorando a vir, porque nós não estamos com um comportamento adequado, Senhor. Nós não estamos fazendo as coisas como o Senhor quer que nós façamos. Senhor, que a gente entenda que o lugar mais seguro para a gente estar é no centro da Tua vontade, ó Deus, no centro da Tua vontade. Que nós oremos o que o Senhor quer para nós, que nós tenhamos essa percepção. Ah, Espírito Santo, lidere a nossa vida, lidere o nosso caminhar, conduza a nossa jornada nessa terra. Que nós entendamos que somos peregrinos aqui, que nós somos espirituais vivendo essa jornada e que o nosso ponto final não é aqui nessa terra.
Aqui é uma jornada que nos prepara para a vida eterna, que tenhamos essa responsabilidade. Estamos aqui num propósito teu para a nossa vida, ó Deus, num propósito teu, porque antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha determinado qual era o nosso propósito. Antes da fundação do mundo, o Senhor já nos amou, porque o Senhor nos amou primeiro. Então, que tenhamos esse discernimento de que aqui nós estamos fazendo a tua obra. A obra, as obras, nós não somos salvos por causa das obras, mas nós somos salvos para termos obras, para podermos servir a ti, para podermos estar servindo ao teu reino, ó Deus. Que tenhamos esse discernimento que todos nós fomos chamados para o serviço, todos nós fomos chamados para proclamar o evangelho na grande comissão. Está lá, está tudo na tua palavra, Senhor. Que tenhamos uma vida completamente alicerçada na tua palavra, Senhor, nas sagradas escrituras. Ó Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus clamamos a ti. Consagra a nossa vida. Consagra a nossa vida, nos dê discernimento, nos dê a tua sabedoria, Senhor, a tua sabedoria, a tua sabedoria. Que nós queiramos nos desprender da nossa sabedoria, Senhor, o que sabemos, não sabemos nada. Toda vez que a gente acha que sabe e toma uma atitude sem orar, com o nosso entendimento, a gente se dá mal, Senhor, a gente se dá mal, Senhor, que nós tenhamos essas memórias latentes em nós, que a gente se entregue a ti, que a gente confie em ti completamente, confie no Senhor, descanse em ti, porque o Senhor é a nossa salvação, o Senhor cuida de nós, meu Pai. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, grande, grande é o Senhor, digno de ser louvado. O Senhor é o dono de todo o universo, o Senhor criou os céus e a terra, tudo que há nessa terra foi criado por ti. Não temos como alcançar a tua grandeza, não temos como imaginar quão grande tu és, Senhor, não temos. Muitas vezes eu fico muito perdida com relação à Trindade, a querer entender a Trindade, mas é completamente fora do entendimento humano. E o Senhor quer que seja assim para que a gente possa entender que a gente não é nada. Nós somos miseráveis e somos amados por ti. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia que já se renovou nessa manhã. Obrigada pela tua misericórdia, pela tua doce misericórdia que dura para sempre. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado conosco, pelos detalhes, meu Pai, porque os detalhes, sabe, Senhor, isso se revela a nós com esse amor nos detalhes. Ah, meu Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, clamamos a tua liderança em nossa vida, Espírito Santo. Nos dê sensibilidade para ouvir a tua voz. Nos dê, Espírito Santo, sensibilidade para termos os olhos da fé, os olhos que rompem, os olhos que enxergam além. Ah, Senhor, louvado seja o teu nome. Bendito és tu, Senhor, bendito és tu. Senhor, que nós tenhamos consciência que o teu tempo é perfeito, porque na tua palavra diz, há um tempo para plantar, tempo para colher, tempo para sorrir, tempo para prantear, tempo para nascer, tempo para morrer. Ah, Senhor, há tempo para todas as coisas embaixo do céu. Que nós tenhamos essa consciência e que possamos aguardar com paciência as respostas das nossas orações. E que o nosso alvo seja o Senhor sempre, sempre, porque mesmo quando a resposta demora, se o nosso alvo é o Senhor, se o nosso objetivo é estar na tua presença, estar em comunhão contigo, as demoras não doem, as demoras não são angustiantes, porque nós descansamos em ti, porque o nosso socorro bem presente é o Senhor. O Senhor é o nosso alívio, o Senhor é tudo para nós. Que nós o amemos, ó Pai, em primeiro lugar sempre, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Que busquemos o teu reino, ó Deus, em primeiro lugar, e a tua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas.
Que nós tenhamos o foco no lírio do campo, não tece nem fia, mas nem Salomão, no resplendor de toda a sua glória, se vestiu conforme ao lírio do campo. E nós somos a obra-prima da criação. A gente tem que entender que o Senhor cuida de nós muito mais do que de um lírio do campo. Ah, Senhor, obrigada. Senhor, obrigada por tudo. Perdoe, Senhor, todas as vezes que reclamamos, todas as vezes que ficamos insatisfeitos, todas as vezes que ficamos com medo, porque o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas sim de coragem. Que nós tomemos posse dessa coragem, dessa ousadia. Que nós sejamos ousados a orar, que nós clamemos com ousadias a Ti, tomamos posse da nossa promessa, porque a promessa é nossa. O Senhor, quando fez uma promessa na Tua palavra, o Senhor não disse, eu vou dar isso para um e para outro. Não, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. A promessa está ali, acessível para todos nós, mas que tomemos posse, que tenhamos uma vida de acordo com a Tua palavra, que possamos, Senhor, Te honrar em tudo que vamos fazer. Ah, Espírito Santo de Deus, nós Te louvamos. Oh, Senhor, Tu és o nosso amigo, Espírito Santo, Tu estás aqui conosco agora. Espírito Santo, que tenhamos noção que Tu és uma das pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui conosco agora, aleluias, aleluias, aleluias. Ó, Santo Deus. Obrigada, Senhor, por esta manhã. Obrigada por este dia. Sê conosco, Senhor. Sê conosco, Senhor. Ah, Pai querido, misericórdia conosco. Senhor, eu oro nessa manhã também pelas famílias lá do Rio Grande do Sul. Que o Senhor possa encher essas famílias com a Tua paz, que excede todo entendimento. Que eles olhem para o alto e enxerguem o Senhor. Que eles percebam a Tua bondade em tudo, Senhor, a Tua bondade em tudo. Porque eles não podem olhar as circunstâncias, sim, mas o Teu amor. Oh, Senhor, abençoe essas famílias. Cuide, meu Pai, cuide dessas famílias. Pai querido, eu clamo aqui também pelos irmãos que estão enfermos. Pai querido, visita, Senhor, visita cada irmão. Visita, Senhor, e opera milagres. Tu podes todas as coisas, Tu é o dono da nossa vida, Tu conhece o funcionamento do nosso organismo. Tu nos conhece mais do que a nós mesmos, porque o Senhor sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Tu nos conheces, Senhor, Tu sondas o nosso coração. Senhor, enche o coração dos meus amados irmãos que estão com alguma enfermidade, com a Tua paz que excede todo entendimento, com a certeza do milagre, a certeza da cura. Porque, Senhor, nós não entendemos os Teus desígnios, mas Tu és perfeito e o Teu tempo é perfeito. Então, Senhor, o Senhor pode todas as coisas, se o Senhor quiser. O Senhor pode curar agora. Mas nós temos que entender que o Senhor é Deus. Tem até um louvor que fala que se a doença vier, o Senhor é Deus. E se curado nós formos, o Senhor é Deus. Se tudo der certo, o Senhor é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se a porta abrir, o Senhor é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Nós temos que ter esse entendimento e temos que ter paz, a Tua paz, não a nossa paz, mas a paz do Senhor em nosso coração. E ficarmos alegres, mesmo passando por dores. Senhor, enche esses irmãos que estão enfermos com o Teu fruto, Espírito Santo. Ah, Senhor, enche. Senhor, eu clamo pelos irmãos que estão passando também pelo processo de luto, que o Senhor possa consolar os seus corações, enchendo também com a Tua paz, com o Teu amor, para que esses dias passem, meu Pai. Oh, Senhor, louvado seja o Teu nome. Senhor, sê conosco nesse dia, sê conosco, Senhor, nos livre de todo mal. Nos livre de todo mal, acampe Teus anjos ao nosso redor e da nossa família, Senhor. Que sejamos invisíveis para o inimigo. Senhor, vá conosco em todos os lugares que a gente vai e que a gente retorne para os nossos lares em paz e segurança.
Senhor, nos livre de acidentes, nos livre de tropeçarmos e cairmos, de escorregarmos e cairmos. Nos livre, Senhor, de torcermos o pé, de pisar em falso, meu Pai, em algum buraco. Nos livre, Senhor, de quedas na escada, Senhor, nos livre, Senhor. Nos livre, Senhor, de irmos aos lugares e perdermos chave, perdermos nossos documentos, perdermos recursos financeiros, Senhor. Nos livre desses contratempos, Senhor. Que a gente não perca, que a gente não esqueça os nossos pertences em nenhum lugar, que a gente fique atento. Coloque em nós atenção para quando sairmos dos lugares, nós procuremos os nossos pertences e estão todos conosco, Senhor. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor cuida de nós em todas as coisas. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Pai querido, porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, aleluia. Que nós hoje, nesse dia, nós estejamos um dia de muita paz. Que a tua paz, que excede todo entendimento, esteja transbordando em nós, mesmo que a gente esteja vivendo provações sérias, provações difíceis, provações que machucam o nosso coração, que machucam a nossa carne. Mas que possamos ter a tua alegria, que o teu fruto, Espírito Santo, esteja transbordando em nós, que tenhamos olhar de amor, que não olhemos as circunstâncias, que nós possamos olhar para essa provação como algo que o Senhor está fazendo em nós, que nós estamos sendo forjados, trabalhados, aperfeiçoados. Assim como o vaso na mão do oleiro, nós temos que ter essa percepção, Senhor. Pai querido, muito obrigada por este dia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, amados irmãos. Que o Senhor seja louvado. Que o Senhor Deus seja louvado na minha, através da minha vida, da sua vida. Tá bom? Que vocês tenham um dia abençoado na presença do Senhor. Amanhã eu não oro com vocês, mas eu oro aqui, tá bom? E vocês oram aí também. Mas segunda-feira nós estaremos juntos, se essa for a vontade do nosso Deus, tá bom? Tenham um lindo dia na presença do Senhor. Fiquem com Jesus.